Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esse é o meu canal, sou o Alex. Estamos aqui para aprender mais sobre os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Esse ano estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios e entramos essa semana no capítulo 124. E o tema é Uma Casa a Meu Nome. Bom, estudaremos os seguintes temas. O Senhor se deleita na integridade. O Senhor quer que sejamos amigáveis e aceitemos as outras pessoas. O Senhor ordena a construção de templos para podermos receber ordenanças sagradas. O Senhor vai abençoar aqueles que se esforçam para obedecer a seus mandamentos. O Senhor nos guiará por meio de nossa bênção patriarcal. Então, esses são os temas que nós falaremos e aprenderemos um pouco mais no dia de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, curte, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações e faça seus comentários no final deste vídeo. Bom, o primeiro tópico é: o Senhor se deleita na integridade. Doutrina e Convênio 124, de 15 a 20. E também, em verdade, eu te digo, bem-aventurado é meu servo Hiram Smith, pois eu, o Senhor, amo-o pela integridade do seu coração e porque ele ama o que é correto a meus olhos, diz o Senhor. E também, em verdade, eu te digo, em meu servo George Miller, não há dolo. Pode-se confiar nele por causa da integridade de seu coração e pelo amor que ele tem ao meu testemunho, eu, o Senhor, amo-o. Olha só que bênção você poder receber essa promessa do Senhor, de ser confiado, né, através do exemplo da integridade desses irmãos, desses servos que serviram ao Senhor, o Senhor falando que confia nele devido a essas integridades que eles tinham no coração deles. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente aprende ao estudar Doutrina e Convênios 124, que o Senhor tinha aí todo esse respeito, esse amor pelos seus servos que eram íntegros. Então, vamos aprender um pouco mais sobre a importância de sermos íntegros e ter um coração cheio de integridade. Bom, o que significa integridade? Retidão, honradez e sinceridade. Outro dia eu estava jantando com um amigo e ele falou que sempre confere a conta, né, do restaurante, não porque possa haver algum problema ali com relação à honestidade, mas porque muitas vezes as pessoas acabam se equivocando mesmo ao trazer ali o valor total da conta. E a conta ela pode vir tanto para mais quanto para menos. E ali você tem a oportunidade de ser íntegro, de você demonstrar sinceridade, falando assim, olha, o senhor deixou de cobrar aqui um refrigerante, o senhor deixou de cobrar tal alimento. Então, muitas vezes nós temos essa oportunidade de demonstrar a nossa sinceridade. Então, esse é apenas um pequeno exemplo. E continuando sobre integridade, ele continua falando, em Jó, no versículo 27 a 5, diz, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. O justo anda na sua sinceridade. Provérbios 20, versículo 7. E Alma 53, 20 diz, eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhe fossem confiadas. Então, olha só a importância, né? Aqui apenas algum lembrete de algumas escrituras que falam sobre a importância de nós sermos justos e andarmos na sinceridade, de sermos homens e mulheres que vivem em retidão, que honra a sua palavra e que, acima de tudo, aí, vive com sinceridade em todas as coisas, né? Então, o Senhor, ele se satisfaz aí e ele é muito... o Senhor se agrada, né, com todas essas qualidades que nós desenvolvemos. Próximo tópico é, o Senhor quer que sejamos amigáveis e aceitemos as outras pessoas. Doutrina e Convênio 124, de 22 a 23, fala assim, que meu servo George e meu servo Lehman e meu servo John Snyder e outros identifiquem uma casa a meu nome.
edifiquem uma casa a meu nome, uma casa como o meu servo Joseph irá lhes mostrar, no local que ele também lhes mostrar. E será uma casa de hospedagem, uma casa onde os viajantes possam vir de longe para se hospedar. Portanto, que seja uma boa casa, digna de toda aceitação, para que o viajante cansado encontre saúde e segurança enquanto reflete sobre a palavra do Senhor e sobre a pedra angular que designei para Sião. Então, o Senhor, nessa sessão do Doutrina e Convênio 124, ele pede para que os seus servos, naquela ocasião, edificassem uma casa de hospedagem para que as pessoas, os viajantes, pudessem ali se hospedar e para que ouvisse também uma boa palavra. E ele fala mais a respeito dessa casa no versículo 24, 60 e no 61. Ele diz assim: esta casa será uma habitação saudável, se for construída ao meu nome, e se o dirigente para que ela for designado não permitir que seja profanada, será santa. Caso contrário, o Senhor teu Deus nela não habitará. E que o nome dessa casa seja Casa de Navu, e que seja uma habitação agradável para o homem, em algum lugar de descanso para o viajante fatigado, para que ele contemple a glória de Sião, e a glória desta, que é a sua pedra angular, para que receba também conselho daqueles que coloquei como plantas de renome e como sentinelas sobre os muros. Como recebemos as pessoas em nossa casa ou em nossa igreja? Então, essa é a pergunta que eu coloquei aqui, que reflete a respeito dessa escritura que a gente acabou de ler e que nós aprendemos. O Senhor estava querendo ali criar ali que os servos construíssem uma casa para que eles pudessem receber as pessoas e que essas pessoas aí ouvissem a respeito de uma boa palavra. E esse é um exemplo que nós aprendemos, né? De que maneira que nós recebemos as pessoas na nossa casa? Será que elas saem da nossa casa edificadas? Elas recebem uma boa palavra? Né? Ou então na nossa capela ou na ala que nós frequentamos, né? Na igreja que nós vamos, será que as pessoas são bem-vindas? Será que nós fazemos esse trabalho da maneira com que o Senhor espera com que nós façamos? Então essa é a mensagem que nós podemos aprender aqui com essa escritura, possamos receber melhor as pessoas na nossa casa. Próximo tópico: o Senhor ordena a construção de templos para podermos receber ordenanças sagradas. Então, imagine que vocês estão morando em Navu em 1841. Voltem no templo, imagine que você nasceu em 1841, você está aí nessa fotografia, digamos que você é um desses que está aí nessa fotografia, e você está trabalhando no templo de Navu, quando um amigo pergunta: por que continuamos a construir esses templos? Então, imagina que um amigo seu está perguntando ali, fala: nossa, para que esses templos? Por que nós continuamos a fazer esse trabalho, muitas vezes um trabalho de longos anos? E o que vocês diriam a esse amigo que está perguntando por que realizar esse trabalho tão difícil de edificar templos, né? O que vocês responderiam, o que vocês diriam para esse amigo que não tem noção do que está acontecendo ali e qual é a vontade do Senhor? Então, hoje é fácil nós acreditarmos, sabemos dos trabalhos que são realizados no templo, a importância do templo na nossa vida, porque a gente já viu muita coisa a respeito do templo. Agora, se coloquem no lugar daquelas pessoas que construíram o primeiro templo, né? Aquelas pessoas que construíram e se sacrificaram para a construção de templos conforme instruídos pelo Senhor. Então, eles não tinham essa noção do que seria exatamente essa obra. Então, o que nós aprendemos com isso? No versículo 29 e 37 e 38, o Senhor diz: porque não existe na terra uma fonte batismal onde eles, os meus santos, possam ser batizados pelos que estão mortos. Então, isso já é uma coisa que você poderia dizer para o seu amigo, né? Porque não existe na terra uma fonte batismal, um lugar que você possa ser batizado pelos seus antepassados, por aquelas pessoas que já faleceram. Então, isso já é um primeiro motivo da construção do templo. Ele continua no 37. E também em verdade vos digo, como me serão aceitáveis vossas abluções, se não as fizerdes em uma casa construída ao meu nome? Então, mais uma ordenança necessária aqui a ser realizada no templo. Ele continua: pois por essa razão mandei Moisés construir um tabernáculo que deveriam carregar consigo pelo deserto,
e construir uma casa na terra da promissão, para que se revelassem as ordenanças que estiveram ocultas desde antes da fundação do mundo. Então, o Senhor sempre ordenou os seus servos que construíssem templos. E aí ele relembra aqui que ele também ordenou que Moisés construísse um tabernáculo que eles deveriam carregar aí com eles por onde eles fossem. Então, a importância dessas ordenanças serem realizadas nos templos. E o Senhor relembra nessa escritura, ele continua: em verdade vos digo que essa casa seja construída ao meu nome, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo. E eu mostrarei a meu servo Joseph todas as coisas relativas a essa casa e a seu sacerdócio, assim como o lugar onde será construída. E também em verdade vos digo, torna a ordenar-vos que construais uma casa ao meu nome, sim, neste lugar, para que me proveis ser de fiéis em todas as coisas que eu vos mandar, para que eu vos abençoe e vos coroe de honra, imortalidade e vida eterna. Então, essas são as instruções que o Senhor deu para que eles pudessem construir os templos, para que eles pudessem construir uma casa para o Senhor, para que eles pudessem receber revelações de todas as ordenanças que seriam necessárias para a salvação do homem, para que eles pudessem, o Senhor também revelava ali para eles aonde, né, os templos deveriam ser construídos, e para que o povo pudesse demonstrar toda a sua fidelidade, toda a sua fé em todas as coisas que o Senhor mandasse, porque o Senhor ali estava preparando um local para que fosse construído, né, que são esses templos, para que todas as pessoas pudessem receber todas as bênçãos pertencentes a todas as ordenanças ali realizadas, né? Bênçãos essas que ele menciona aqui, com honra, imortalidade e vida eterna. Então, isso só é possível no templo. No versículo 78, me chama a atenção e diz assim, que meu servo Isaac Galland substitua esse nome aqui, Isaac Galland, pelo seu nome. Então, vamos imaginar aqui que é o meu nome, eu vou colocar que meu servo Alex invista capital nessa casa, pois eu, o Senhor, amo-o pelo serviço que tem prestado e perdoarei todos os seus pecados. Portanto, que seus direitos nessa casa sejam lembrados de geração em geração. Então, o Senhor fala para nós investirmos todo o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso talento a serviço na casa do Senhor. E ele fala que quando nós servimos na casa do Senhor, nos seus templos sagrados, os nossos pecados serão perdoados e que todos os nossos direitos serão lembrados, né? O Senhor vai abençoar não somente a nós, mas toda a nossa geração e a nossa futura geração. Eu presto um serviço como oficiante no Templo de São Paulo. Oficiante no Templo de São Paulo, que é essa imagem aí do lado direito, eu estou lá toda quinta-feira, tenho essa bênção, esse privilégio de poder estar lá, mesmo nesse período de pandemia, quando houveram as restrições aí com relação à frequência ao templo, eu tive a oportunidade e o privilégio de poder continuar indo semanalmente na casa do Senhor e ser um servo ali para poder prestar esse serviço. E eu sou muito abençoado por isso, não somente eu, mas toda a minha família. E essa escritura a gente aprende que quando nós frequentamos o templo, não somente nós, mas toda a nossa família e a nossa futura geração é abençoada quando nós vamos à casa do Senhor. Então, eu incentivo você a ter uma recomendação, ser digno de poder ir e receber todas essas bênçãos na sua vida também. Próximo tópico, o Senhor vai abençoar aqueles que se esforçam para obedecer a seus mandamentos. Portanto, por essa razão, aceitei as ofertas daqueles a quem ordenei construir uma cidade e uma casa ao meu nome, no condado de Jackson, Missouri, no que foram impedidos por seus inimigos, diz o Senhor vosso Deus. Então, em Doutrina e Convênios, no versículo 51, o Senhor pede para que eles construam ali uma casa, mas o que acontece? Eles foram impedidos pelos inimigos. Então, eles queriam fazer uma obra à vontade do Senhor, mas foram impedidos. Isso é o que a gente aprende no 51. E ele fala assim, e a iniquidade e a transgressão das minhas santas leis e mandamentos farei recair sobre a cabeça daqueles que impediram o meu trabalho,
até a terceira e quarta geração. Então não se arrepender, e se não se arrependerem e me odiarem, diz o Senhor Deus. Portanto, por essa razão, aceitei as ofertas daqueles a quem ordenei construir uma cidade e uma casa ao meu nome no condado de Jackson, mas que foram impedidos pelos inimigos. Então, ou seja, muitas vezes, o que a gente aprende aí com essa lição aí do vem, segue-me, nesses versículos especificamente? Que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para obedecer à vontade do Senhor, mas muitas vezes nós somos impedidos de realizar essa vontade do Senhor pelos nossos inimigos, né? Está me vindo à mente aqui, agora, por exemplo, digamos que você mora num país que você tem o desejo de ir para a igreja, mas devido à ditadura daquele país, você é impedido de ir para a igreja, você não consegue frequentar a igreja, você não consegue se reunir com sua família, tomar o sacramento, você não consegue realizar essa vontade de servir ao Senhor e ir à casa do Senhor, por exemplo, né? Mas o Senhor conhece os intentos do nosso coração. E o Senhor fala que Ele aceita as nossas ofertas, mesmo se a gente for impedido de realizá-las, devido aos nossos inimigos não deixarem com que nós realizemos esse trabalho. Então, muitas vezes nós temos algum tipo de dificuldade, alguma coisa possa estar nos impedindo de frequentar a igreja ou de fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele vai aceitar as nossas ofertas. Essa é a mensagem principal dessa escritura. Ele continua: e isso vos dou-vos como exemplo, para a vossa consolação com respeito a todos os que foram mandados fazer um trabalho e foram impedidos pelas mãos de inimigos e por opressão, diz o Senhor vosso Deus. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, e salvarei todos os vossos irmãos que eram puros de coração, e foram mortos na terra do Missouri, diz o Senhor. Então, o importante aqui é, mesmo que a gente não consiga realizar nosso trabalho, como eu disse, a importância de nós sermos puros de coração. Próximo tópico. O Senhor nos guiará por meio de nossa bênção patriarcal. Ele diz no versículo 91 e 92. E também, em verdade, vos digo que meu servo William seja designado, ordenado e ungido conselheiro de meu servo Joseph, em lugar de meu servo Hiram, para que meu servo Hiram ocupe o ofício de sacerdócio e patriarca, que por seu pai lhe foi designado por bênção e também por direito, que de agora em diante retém as chaves das bênçãos patriarcais sobre a cabeça de todo o meu povo. Então o Senhor estava ali designando Hiram para ocupar esse ofício de sacerdócio, né, de ser um patriarca, para poder realizar esse trabalho de bênção patriarcal sobre a cabeça de todo o povo. Então a gente aprende isso nessa escritura 91, 92. Então a gente vê nessa imagem ao lado aí, né, um labirinto, que seria muitas vezes a maneira com que nós nos encontramos na nossa vida, meio perdidos, com muitas indecisões, sem saber para que lado ir, né, ou sem saber o que fazer e qual decisão tomar. E essa bênção patriarcal é como esse guia, esse mapa que essa pessoa aí, né, essa imagem ilustrativa está mostrando, que existe ali um mapa do labirinto, mostrando o caminho que você deve seguir para você poder alcançar o seu objetivo final. E a bênção patriarcal tem essa representatividade na nossa vida. Ela é um guia, ela nos orienta sobre todas as nossas promessas, né, que o Senhor tem para a nossa vida e as importantes decisões que temos que tomar. A bênção patriarcal diz muito a respeito disso. Então, as bênçãos patriarcais, aqui tem um exemplo de uma bênção patriarcal do lado direito aqui. Quando você recebe uma bênção patriarcal, você recebe um documento como esse aqui do lado direito, que fala que é um documento da Igreja de Jesus Cristo, fala de quem é a pessoa que está recebendo essa bênção patriarcal, que é dada pelo patriarca da igreja, que é esse ofício de patriarca, como portador do sacerdócio, a data que essa ordenança foi realizada, ou seja, quando você recebeu essa bênção, e por quem, né? Quem realizou essa ordenança. E aí você tem tudo aquilo que é mencionado na bênção patriarcal, é relatado e descrito aqui nesse documento, para que você possa ler ele por toda a sua vida, e esse seja um mapa da sua vida, seja um guia da sua vida. Então, é muito importante que cada membro da igreja tenha uma bênção patriarcal que sirva realmente como um guia.
Vamos aprender um pouco mais sobre bênção patriarcal. Ela fala assim: as bênçãos patriarcais são dadas aos membros da igreja por patriarcas ordenados. A bênção patriarcal inclui uma declaração da linhagem da pessoa na casa de Israel e contém conselhos pessoais do Senhor. À medida que a pessoa estuda sua bênção patriarcal e segue os conselhos nela contidos, a bênção lhe proporciona orientação, consolo e proteção. Olha só a importância da bênção patriarcal. Eu acho que a gente poderia gravar uma aula só para falar sobre bênção patriarcal, mas esse aqui é só um resumo do que significa uma bênção patriarcal e a importância de nós termos esse guia na nossa vida. Bom, encerramos aqui a nossa aula e eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. Espero que vocês participem, comentem aqui a escritura que mais chamou a atenção. Se você tem uma bênção patriarcal, deixe aqui o seu testemunho sobre a sua bênção patriarcal e o quanto ela é importante na sua vida. E se você também frequenta e tem o hábito de frequentar o templo regularmente, deixe aqui também o seu testemunho da importância do templo na sua vida. Isso eu gostaria de aprender com vocês também. Então, muito obrigado. A próxima aula nós vamos estudar o capítulo 125 ao 128 e o tema é Uma voz de alegria para os vivos e os mortos. E os tópicos serão: zeles especialmente por tua família, podemos confiar no Senhor em épocas difíceis, a salvação de nossos antepassados é essencial para a nossa salvação, que provisão gloriosa e maravilhosa. Então, vamos continuar aprendendo mais sobre a importância dos templos na nossa vida, e principalmente em relação aos nossos antepassados e o que a gente pode fazer por eles. E o quanto nós dependemos deles para recebermos as bênçãos nos dias atuais. Então, muito obrigado a todos. Convido vocês a compartilharem essa mensagem. Pode ajudar muitas pessoas. Deixe aqui o seu comentário. Clique também no link abaixo se você não é membro da igreja e quer saber mais. Clique aqui e muito obrigado por sua participação mais uma vez. Até a próxima semana. Um forte abraço a todos.